Sejam muito bem-vindos, quem for assistir ao vivo e quem for assistir gravado, sejam muito bem-vindos. Então, qual que é a proposta? A proposta é que eu vou fazer com vocês uma série de 3 lives para a gente encerrar esse ciclo do ano de 2023 com mais leveza. A proposta é para nós soltarmos os pesos que nós estamos carregando aí de um ano que pode ter sido bem desafiador para muitas pessoas, né? Então, para algumas pessoas nem tanto, para outras um pouco mais. Então, a proposta é nós começarmos a encerrar os ciclos dessa vivência, dessas experiências que nós tivemos nesse ano, começarmos a entrar num processo de gratidão, que é gratidão. Para a gente entrar nesse processo, nós precisamos tirar algum aprendizado de tudo, faz parte do processo, né? E cada terça-feira será um tema diferente. Hoje eu vou falar com vocês sobre a energia da gratidão que nos conecta à abundância e à prosperidade. Como nós podemos sentir gratidão quando nós estamos feridos, quando nós estamos com medos, assustados, intimidados, bloqueados em alguma área da vida. E principalmente as nossas limitações, eu percebo que se potencializou em muitas pessoas nesse ano. Então, a ideia é essa, é que a gente possa desapegar das feridas, das limitações, dos bloqueios que nós fomos vivendo aí durante o ano. E às vezes algumas pessoas tiveram mais dificuldades, mágoas, alguns sofrimentos, algumas decepções durante o ano e estão encerrando esse ano aí com certo peso. Ainda ontem eu estava num grupo de meditação e uma colega minha, uma pessoa que eu conheço já faz tempo, perguntou: você não está sentindo uma energia pesada? Apesar de estarmos chegando perto do Natal, chegando perto do fim do ano, mas é um ano diferente. E realmente muitas pessoas me trazem esse feedback, né? Então, como nós vamos sentir gratidão, como nós vamos nos conectar com a abundância, com a prosperidade quando estamos feridos, machucados, magoados, né? É sobre isso que eu quero contar, inclusive, a minha experiência de como eu consegui transmutar e ainda estou no processo de transmutar energias de dor, feridas, decepções, por pura luz, né? Não é tão simples, tá, gente? É um pouco complexo, mas eu acredito que ser abundante, viver a prosperidade, todos nós queremos. Todos nós queremos a conexão com a verdadeira prosperidade, que a verdadeira prosperidade não é somente resultados financeiros na vida. A verdadeira prosperidade é aquela que você consegue ter minimamente um pouco de equilíbrio em todas as áreas da vida. Porque não adianta, de repente, você ter só resultados financeiros, mas não ter saúde, não ter alegria, não ter leveza, não ter paz, né? Não ter equilíbrio em alguma questão relacional, né? Não funciona. A verdadeira prosperidade não é você colecionar bens, patrimônios, não é você ter cada vez mais, mas não conseguir ser você mesmo, você mesma, não conseguir ter liberdade para ser quem você nasceu para ser. Isso não é ser próspero, né? Prosperidade não é uma coleção de fortunas, né? É a verdadeira fortuna, a verdadeira abundância, ela começa no coração, ela começa na saúde. Então, vamos falar sobre como nós nos conectamos, como que é esse processo de sentir gratidão, para que nós possamos, então, fazer esse link, essa ligação com a abundância, com a prosperidade, né? Gente, vamos entender um pouquinho, então, o que é gratidão, o que é sentir gratidão. O sentimento de gratidão é um sinalizador de que nós estamos transbordando. A gente está transbordando, nós estamos dando o que sobrou, sentindo o que sobrou, tá? É um sinalizador de que nós estamos já abundante. Abundante de quê?
de aprendizados, de lições, de leveza, de termos transmutado energias de dores difíceis, de experiências dolorosas por compreensões que precisaram ser olhadas, entendimentos. Então, a gratidão é quando você está transbordando. Sentimos gratidão até mesmo pelas coisas difíceis. Esse sentimento de gratidão, ele nos coloca num processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado, ele é interrompido quando nós estamos feridos. Porque quando nós estamos feridos, dependendo do grau de lealdades cegas que cada um tem, porque todos nós, em grau maior ou menor, vivemos lealdades cegas, ou estamos em alguma lealdade, ou estamos nos desvencilhando das lealdades, mas ainda há passinhos lentos, alguns mais, outros menos. Então, o apego ao sofrimento, o apego às feridas está muito ligado ao quanto de lealdades nós ainda cultivamos. Só que daí nós paralisamos o processo de aprendizado. Como que eu vou ter um aprendizado daquilo que me aconteceu se eu estou apegada na ferida? Estou preso ali no sofrimento. Estou tentando me culpar ou culpando o outro, ou me sentindo a última das pessoas, ou oscilando entre me vitimizar, entre entrar na energia da reclamação. Paralisei. Então eu estou olhando para aquele acontecimento, para aquele medo, e eu percebo que esse ano ele aflorou muito isso nas pessoas. Ele aflorou conflitos, medos, experiências difíceis, conflitos familiares, conflitos, decepções, às vezes em algum sistema familiar que já estava minimamente caminhando para um relacionamento um pouco mais leve, não vou nem dizer para solução, mas minimamente mais amistoso, mais leve, e de repente alguém recaiu, alguém se perdeu e os conflitos começaram, tá? Então, aflora na gente um sentimento de mágoa, frustração, raiva, tá? Um aperto no peito, sabe aquele aperto no peito, aquela pressão às vezes no coração, parece que vai sentir fisicamente um mal-estar. E esse ano ele veio recheado de surpresas esquisitas, estranhas, complexas, né? Eu realmente tive uma situação bem delicada esse ano, onde eu no início não conseguia entender qual que era a lição por trás de tudo. Demorei um pouco, talvez um mês, para começar a entender qual que é a lição por trás de tudo. E daí só a partir dali eu comecei a entender qual que era o aprendizado. E é isso aí que nós precisamos sinalizar dentro da gente. Essas perguntas que nós precisamos estarmos atentos. O que essa experiência, o que esse acontecimento está tentando me ensinar, o que essa pessoa está tentando me mostrar. Às vezes até mesmo no meio de um problema, no meio de um conflito, tem uma lição por trás. Tá? Então, quando nós fechamos os olhos para essas lições, para o aprendizado, nós vamos para a energia da dor, ficamos presos na ferida ou nas feridas e não acontece o aprendizado. Nós não conseguimos entender qual que é a lição que está por trás. E, consequentemente, não tem como nós nos sentirmos gratos, sentirmos essa energia da gratidão, porque a gratidão é uma energia de transbordar, tá? É por quando nós estamos transbordando compreensões, aprendizados, leveza, entendimentos. Então, muito se fala por aí, porque a gratidão, porque a energia da gratidão, porque a gratidão assim, a gratidão assado. É um sentimento que vive por uma série de etapas, uma série de fases. E se a gente não viver essas fases, nós vamos estar nos enganando se estamos sentindo gratidão ou não. Tá? Eu já vou entrar nesse assunto aí com vocês, tá?
Então, o que quer dizer quando nós estamos transbordando? Quer dizer que nós estamos abundantes. E o que quer dizer quando nós estamos na energia da ferida, da dor? Que nós estamos presos naquilo que faltou. Automaticamente nós estamos presos na escassez. Por isso que não tem como nós nos conectarmos à prosperidade, à abundância, quando nós estamos presos nas feridas. É simples assim, tá? Então o primeiro passo é olhar para as feridas. O que foi difícil? Qual foi a lição? Qual foi o aprendizado? Qual foi o desafio? O ano em si foi desafiador. E daí nós não conseguimos encerrar esse ciclo. E tudo na vida, toda a natureza, ela é cíclica. Nós precisamos encerrar ciclos. Se nós não encerramos os ciclos, ou nós paralisamos ou nós impedimos o nosso progresso. É como uma flor. Você já pensou você apertar um botãozinho que está por florescer de uma rosa, de uma flor, e não deixar que ele floresça? Você está tentando interromper o ciclo do crescimento dele. É a mesma coisa com a gente quando nós estamos aí num aprendizado, num desafio e não conseguimos tirar nem uma informação positiva daquilo, nenhum feedback de qual é a lição de tudo isso. Quando nós entramos realmente nas historinhas que a nossa mente conta pra gente. Que a nossa mente ela está sempre contando uma história, né? A nossa mente ela vai acionar gatilhos do passado, vai misturar traumas, dores, feridas do passado com o momento presente, vai fazer uma mistura muito grande, né? E a partir dali nós começamos a nos sentir intimidados, paralisamos. Então hoje eu quero ajudar vocês a encerrar ciclos. Automaticamente, encerrando ciclos, trazendo uma lição para tudo aquilo que aconteceu, nós começamos lentamente a entrarmos na energia da gratidão. E automaticamente, depois disso, como eu já falei, é um processo, nós vamos para a energia da abundância e da prosperidade. Então, muito se fala também da prosperidade, da abundância, mas nós não conseguimos entrar nesse fluxo, porque não encerramos ciclos. Impedimos que o ciclo do amadurecimento, da lição daquele aprendizado, daquela experiência, por mais difícil que seja, ela se concluísse, né? Então, a gente não conseguimos ir para outra fase, não conseguimos mudar de fase. E daí as coisas não funcionam. Não conseguimos fazer com que a vida aconteça. Tudo é um fluxo, gente. Tudo é um fluxo. Se puder ficar até o final, gente, nós vamos fazer uma vivência daqui a pouco, tá? Uma vivência sistêmica. E eu quero trazer essa vivência para a gente poder limpar realmente essas feridas que estão impedindo de nos conectarmos com a energia da gratidão, de sermos abundantes, de transbordarmos, de entendermos qual que é a lição e o aprendizado por trás de tudo que vivemos nesse ano principalmente, tá? Gente, então assim, ó, a perspectiva que eu trago hoje é uma perspectiva um pouco diferente, tá? É um pouco diferente. Eu vou falar agora passo por passo, eu escrevi tudo certinho para não me perder, tá? Eu vou falar passo por passo de exemplos de como nós podemos, de cada exemplo, tirar uma lição, um aprendizado. Consequentemente, conseguimos sair talvez das feridas, mas isso vai depender de cada um, tá? Eu sou o canal, eu mostro um caminho e o resto é com cada um. Se vai perseguir aquele caminho, se vai se permitir soltar feridas, com que entusiasmo, com que força vai conseguir entrar
nesse novo caminho, isso é de cada um. Eu sou só um canal, tá? Porque até mesmo para permanecer do mesmo jeito e não mudar, é uma escolha. Por mais inconsciente que a escolha seja, é uma escolha, tá? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de uma outra perspectiva de como nós podemos lentamente, a cada um no seu ritmo, a cada passo, mudarmos essa energia das experiências difíceis aí que cada um viveu, né? Deixa eu ver aqui a primeira perspectiva. Então, muitas pessoas chegaram para mim recentemente em atendimentos terapêuticos e falaram, olha, uma pessoa que eu imaginava que não fosse mais me indispor com ela, uma pessoa que é importante para mim, de repente aconteceu algo e essa pessoa me magoou profundamente. Eu estou até agora consternada, estou em frangalhos com o conflito que aconteceu. Né? O que eu posso tirar de lição disso? Então, é a partir dessa perspectiva. Vamos olhar para esses acontecimentos. Quem teve aqui, nesse ano, pessoas que vocês se decepcionaram, que geraram conflitos, que vocês precisaram, às vezes, se retirar, às vezes vocês precisaram tomar uma distância maior dessa pessoa, algumas até romper, né, dependendo do grau de afinidade ou de aproximação ou de importância na vida, às vezes até romper com algumas relações, tá? Então, para quem viveu esse tipo de situação, esse tipo de experiência, então, aquela pessoa que te magoou, ela de alguma forma está te ensinando a você cuidar cada vez mais de si mesmo, de si mesma, através da mágoa, através da decepção, da traição, seja o que for, o grau de conflitos que existiu, ela de um jeito diferente, ela está ensinando você a dizer para si mesma, para se acolher, para se priorizar. De um outro jeito, ela está dizendo para você, cuide-se. Então, em resumo, a pessoa que te magoou, ela está te dando um sinal para você cuidar mais de si mesmo, de si mesma. Só isso. Se você conseguir colocar esse tipo de entendimento no coração, se você conseguir fazer esse tipo de associação para o que foi que aconteceu, eu te garanto que fica mais leve. Mas até que você consiga entender dessa forma, aceitar essa outra perspectiva, talvez você se prenda ao sofrimento, à ferida ou feridas por mais tempo. Tá? Isso vai depender de cada um. Ok? Agora um outro exemplo. Sabe aquela pessoa que você não imaginava que de repente essa pessoa está te isolando? Ela está te excluindo da vida dela lentamente. Ela começa a não inserir você mais nos eventos, nos convites, nos encontros. Ela começa a fazer cada vez menos contato com você, seja por mensagem, por telefone, pessoalmente nem se fala. Né? E de repente você começa a se sentir magoado, magoada. O que será que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Porque nós temos essa tendência de buscar a culpa na gente mesmo. O que eu fiz de errado? O que está acontecendo? E daí nós colocamos toda a nossa energia em procurar entender e achar um erro em você, em si mesmo. Qual que é o erro? Qual que é o meu erro? Onde que eu pequei? Onde que eu errei? Quando que, na verdade, é um jeito diferente dessa pessoa dizer: procure se relacionar com pessoas que estão mais alinhados com a sua energia, com pessoas que tenham mais afinidade com o seu jeito de ser, de levar a vida. Onde você se sinta mais em paz, mais acolhido, onde você encontre irmãos de almas, muitas vezes,
onde você não tenha medos de julgamentos, de críticas, onde você consegue ser você mesmo, onde você tem a liberdade de acessar a sua essência, onde você não precisa ficar representando, agradando para ser aceito ou para ser aceita, tá? É um jeito diferente, só que enquanto nós não entendemos, nós ficamos insistindo, nós ficamos ali insistindo, né? E a pessoa já deu todos os sinais, mas a gente está ali insistindo. Tá? Então é um jeito diferente, mas até você assimilar essa perspectiva no coração, talvez você fique se culpando mais um pouco, tentando encontrar um erro em si mesmo, né? A gente precisa, às vezes, de um pouco mais de sofrimento para entender a lição por trás. E só então, depois, quando essa lição chegar, é que nós começamos a agradecer. Né? Já ouviram falar que às vezes é um livramento? É um livramento, tá? Esse foi mais um exemplo. Agora eu vou dar um outro exemplo. Sabe aquele projeto de trabalho, um projeto profissional, um objetivo de vida que está ligado ao campo profissional, algo que você ou está tentando mudar, ou está tentando conquistar, ou está tentando fazer uma transição de carreira, um passo diferente na vida, uma nova conquista, algo que você está galgando já há algum tempo e de repente esse ano parece que as coisas ficaram mais difíceis. É como se a gente ouve aquelas frasezinhas assim das pessoas dizendo: ah, são portas que se fecham, não eram para você, se conforme com isso, procure muitas vezes outras portas. Às vezes é realmente o universo energeticamente, é o jeito que ele tem de enviar sinais, então é o jeito do universo se comunicar, tentar avisar você de que realmente aquela porta pode ser que não vá trazer a satisfação que você imaginava que iria ter, tá? É uma perspectiva. A outra perspectiva é: talvez o universo esteja testando você para saber qual é o tamanho da sua persistência, qual é o tamanho da sua coragem, qual é o tamanho do seu desejo, se você realmente quer aquilo, sabe? Porque as coisas nessa vida de adulto, nessa vida que não é a de criança, a criança ganha presentes. A criança coloca lá a cartinha para o Papai Noel embaixo do pinheirinho, ou seja onde for, e ganha presentes. O adulto, ele precisa criar um projeto, um objetivo, ele precisa ir atrás, tentar concretizar aquele caminho, achar um jeito de alcançar aquele resultado de uma forma diferente. Se não dá pela esquerda, vai pela direita, se não dá pela direita, vai por outro caminho, e assim ele vai tentando. O adulto precisa correr atrás. Ele não tem cartinha para colocar embaixo do pinheirinho, tá? Não podemos ir para a criança, não tem como a criança ali, ela não dá conta. A criança só ganha presentes. Então, nesse mundo de adultos, é assim que a gente faz. Não é tão simples e não é tão fácil. Às vezes é mais complexo do que a gente imagina. E às vezes nós nos iludimos com alguns feedbacks, principalmente nesse mundo online, nesse mundo virtual aí, que as pessoas às vezes contam historinhas de que alguns caminhos são muito fáceis de alcançar, algumas portas são muito fáceis de se abrirem, que é só abrir, chegar lá, sentar e começar. Quando que não, tá? E daí depende da energia de cada um, da disposição de cada um, do quanto você vai colocar de vida na sua busca, né, no seu objetivo. Ontem ainda eu ouvi uma pessoa dizendo, uma colega minha dizendo, o quanto de vida você coloca em cada experiência que você realiza, em cada experiência que você trabalha,
que você idealiza. O quanto de vida quer dizer o quanto de energia. Então, cada um de nós tem um estoque de energia limitado. Algumas pessoas têm mais energia, outras têm menos. Algumas têm mais motivação, outras têm menos. E tudo isso são ingredientes que são necessários para que as coisas se realizem, para que a gente cocrie a nossa realidade, para que a gente construa um novo caminho. Então, depende da energia de cada um, depende do quanto cada um se coloca em movimento, depende do quanto cada um, às vezes, se perde no meio de alguma lealdade, tá? Mas o universo está sempre nos testando. Ele quer saber se você está disponível. Você está realmente disponível? É isso que você quer? Então vamos fazer um testezinho aí, só um pouquinho. É assim que ele trabalha. Aí ele começa a trazer experiências, desafios para te testar. Né? E daí muitas pessoas desanimam antes do tempo, desistem e acham que aquela porta não era para se abrir. A probabilidade de não ser é pequena, mas existe essa probabilidade. Tá? Não existe certo e errado. Existem, às vezes, uma porta que, quando começa a ficar muito difícil para abrir e que você já está testando há muito tempo, já está passando o tempo que você se colocou em ação aí, às vezes é porque é uma porta que talvez pode ser que não funcione para você. Mas eu, no meu entendimento energético, espiritual, experiência de vida que eu trago sempre, que né, não é, nem tudo são aprendizados de profissional, às vezes é a minha vida mesmo que eu já experienciei, por isso que eu gosto de trazer esses exemplos. Né? Os exemplos sempre são baseados em experiências minhas também. Então, é muito mais um teste do universo do que uma porta que não era para se abrir mesmo, que era uma porta que se ela está tão emperrada assim, é porque não era para você. Eu acredito que essa seja a menor parcela das vezes. A maior parcela das vezes é quando o universo está te testando, tá? E daí, o que você faz fica apegado à dor daquilo que você queria e não tá difícil realizar. Nós vamos para o sofrimento. Nós queremos ser ouvidos. Tá? E daí o que acontece? Ficamos com aquele peso nas costas. Ficamos em frangalhos. E muitas outras questões das outras áreas da vida começam também a entrar nessa mesma frequência energética. Que tudo é energia. Se nós começamos a vibrar no medo, na insegurança, na escassez, na tristeza, na raiva e daí por aí afora, muitas outras coisas também vão começar a ficar bagunçadas, tá? Então, essa foi a outra perspectiva. Já trouxe 3 perspectivas aqui, né? Então, agora mais uma. São 4 que eu trago hoje para ajudar nesse entendimento de soltar as dores, as feridas, os pesos que cada um está carregando por conta de cada história que não foi muito como gostaria e que não consegue encerrar os ciclos. E se não encerra os ciclos, não tem como sentir gratidão, porque não trouxe, ainda não está dentro do processo de aprendizagem, tá? Então, o outro exemplo pode ser um sintoma, tá? Sabe aquele sintoma, aquela dor física, aquela, às vezes, doença, desde uma doença menos complexa, algo que chega no nosso corpo e que a gente dá conta de lidar, mas que precisa de um recesso por um tempo, até aqueles casos um pouco mais complicadinhos. Como que eu vou olhar para uma dor, um sintoma do meu físico que está ali sofrendo e sentir alguma gratidão em cima disso? Difícil, né? Muito difícil. E se eu disser para vocês que até mesmo a doença e o sintoma é uma tentativa da nossa alma se comunicar com a gente, da nossa essência pedir ajuda, tá?
é um pedido, muitas vezes, do corpo, dizendo, ó, eu não sou imortal, tá? Não aguento mais reprimir emoções, colecionar feridas, não aguento mais essa confusão aí dentro, histórias mal resolvidas, emaranhados, não dou mais conta. Então o corpo, a forma dele pedir ajuda é adoecendo. Ele não tem outra forma de se comunicar. Simples assim. Não existe outra forma do nosso corpo se comunicar se não for através de dores físicas, tá? Qualquer que seja o problema. Ultimamente eu tenho recebido bastante mulheres com problema na garganta, tá? Ontem ainda falava sobre isso. Ou inflamações recorrentes, ou alergias recorrentes, tosses, inclusive problema na tireoide, tá? Que dá problema na voz, dá problema em vários aspectos. E é a comunicação, né? A garganta é a nossa, por onde passa a nossa comunicação. Então, principalmente para as mulheres que têm dificuldades em se expressar, em comunicar os seus sentimentos, em se defender, em expor o seu ponto de vista, em ser ouvida, tá? Essas mulheres às vezes não dão conta e a garganta inflama. Eu já tive isso, gente. Eu já tive isso por muito tempo. Problemas emocionais relacionados à comunicação. Não consigo dizer o que eu sinto, não consigo me expressar, não sinto permissão para falar a minha verdade, para ser eu realmente, em essência. Né? Sabe aquelas pessoas que passam a vida representando, não conseguem ser verdadeiras nem no meio da sua própria família, tá? As pessoas muitas vezes estão ali porque não podem ser verdadeiras na frente do pai, da mãe, dos irmãos, porque foram muito criticadas e muito julgadas a vida toda e cansaram. Então é mais fácil para elas conviver menos e quando estiver junto, representar um lado mais que não é muito ela, né? Isso é cansativo, gente. Eu já vivi muito isso, tá? Eu já vivi muito isso. É muito difícil quando a gente passa o tempo todo deixando de sermos nós mesmas, nós mesmos. Agora imagina a pessoa passar uma vida sem se conhecer, sem conseguir expressar a sua verdade, porque nem ela sabe qual é a verdade dela. Ela ainda está no processo de olhar para dentro, mas ainda tem medo de algumas coisas que não está entendendo. Não sabe lidar com algumas coisas, né? Então, a voz, a garganta, todo esse canal de comunicação que nós temos aqui, amígdalas, a parte de dentro, aqui, toda a construção da garganta, ela tende a inflamar, ela tende a criar alergias, pigarros, tosses recorrentes, inchaços, ardências, e daí por aí afora, gente. Então, é só um exemplo pequeno que eu dei, como assim existem vários outros sintomas que o nosso corpo, às vezes, traz pra gente, que ele tá pedindo para olhar para alguma questão, né? Ele tá pedindo, tá dizendo, ó, por favor, dores na coluna, dores na lombar, né? Pessoas que carregam o mundo nas costas, que estão sempre sobrecarregadas, que são as salvadoras, né? Tá sempre tentando fazer tudo por todos. E é um sinal, o corpo ele tá dizendo, ó, você não é super-herói, não. Você é uma pessoa humana. Você não é um robô, não. Dá um tempo. Aí o que acontece? A coluna começa a doer. Vocês conseguem perceber que em tudo tem um aprendizado ou eu estou inventando uma história que não faz sentido nenhum? O que vocês acham? Alguém quer dar um feedback aqui só para eu ver se vocês estão entendendo? A gente já vai fazer o exercício, tá? Já vamos entrar num exercício aí sistêmico para a gente poder
trazer um pouco de leveza para as nossas vidas. Bom, eu vou deixar cada um com essas informações, com esses feedbacks, com essas compreensões aí no coração. É um processo. Primeiro vem para a mente começa a computar, começa a absorver, depois vem para o coração. Quando chegar no coração é o momento que você já está começando a... já está indo para a cura. Chegou na cura, você já começa a produzir uma energia boa. Seu campo de energia começa a transbordar. Você começa a se preencher de alegria, de entusiasmo, de paz, de confiança, de merecimento, leveza. Aí você vai para a gratidão e, consequentemente, prosperidade. A gente vai assimilando no início e nem sempre, tá? Já vou avisar. Nem sempre essas compreensões elas vão trazer algum sentido na hora. Porque quem é mais mental, eu sou bem mental, tá? Bem mental. Até tenho que, muito na minha vida, eu precisei me gerenciar essa parte de ser tão mental. Porque daí você bloqueia um pouco o acesso ao coração. Você fica na mente e não faz essa transição aqui para o coração. Eles precisam dessa conexão. Então, quem é muito mental demora um pouco mais. Às vezes a pessoa fica lá confabulando, tentando entender e não faz muito sentido. Daqui a pouco você vem aqui, assiste o vídeo de novo, porque a aprendizagem ela acontece por repetição. Aí você começa a ouvir novamente o que eu falei aqui, aí você tem outra perspectiva. Aí você, agora tá fazendo mais sentido. Ontem eu fiquei meio assim. Não fez muito sentido, fiquei estranhando tudo, né? E daí começa a entrar um pouco mais no coração. A ideia é essa, sair da mente e ir para o coração. A mente, ela entende, o coração compreende. É um pouco mais profundo. Aí quando ele compreende, ele é aquela coisa de, agora tá, agora sim. Entendi. Quando chegar nesse ponto, daí já as coisas começam a fazer sentido, né? E quando eu falo principalmente em pessoas que nos feriram e que é chegado o momento da gente olhar para tudo e soltar a necessidade de entendê-los, soltar a necessidade de agradá-los e perceber que não é com você, tá? Às vezes são pessoas feridas e pessoas feridas ferem pessoas. E só quem está nesse universo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de cura emocional, é que consegue olhar por essa perspectiva. As pessoas, daí eu falo pessoas de uma outra geração, talvez nossos pais, nem sabem o que é terapia. Muito poucos são os pais que eu hoje, de uma geração mais madura, que chegaram para mim e que as filhas disseram, a minha mãe também faz terapia, meu pai também faz terapia, também está num caminho de autoconhecimento. Muito pouco, gente. Olha, é quase que invisível esse número, para não dizer quase que inexistente. Tá? Quem está nesse caminho são as pessoas de uma geração, de um acesso a conhecimentos mais jovens. Então, essas pessoas que já tiveram mais oportunidade, no caso nós, conseguimos olhar para o outro que nos feriu e entender que não é com a gente, que são emaranhados deles, que são dores deles. E daí eu não vou entrar nesse assunto agora, eu vou trazer aqui um alerta, tá? Para todos vocês. Quem tiver na família alguém, pai ou mãe, tá? Que são os principais, com transtorno de narcisismo desde o leve, tá? Porque tem o transtorno leve, que são só traços bem leves, ao intermediário até o máximo,
que já é um narcisismo mais elaborado, um narcisismo mais difícil de conviver, ligue um alerta. Se vocês têm pessoas com transtorno de narcisismo na família, desde pequenos traços até... Oi, Vivian, tudo bem? Então, de pequenos traços até os mais elaborados, alerta aí, tá? Porque daí o comportamento, as decisões, as escolhas, elas precisam ser bem mais apuradas. A gente precisa olhar por uma outra perspectiva, tá? Não é tão simples assim a gente lidar com pessoas que têm esses transtornos. Muitas vezes a única saída é retirada. Vamos nos abrir para receber a gratidão, para nos conectarmos com a abundância, com a prosperidade, para nos permitir mais leveza, permitir que a leveza faça morada nas nossas vidas e que nos momentos que a gente sinta o pesar aqui nos ombros, a gente consiga se desvencilhar o mais rápido possível. Que a gente possa começar a partir de agora, nessa série de lives que eu vou fazer, cada um se coloque agora num movimento de encerrar ciclos. Nós estamos encerrando um ciclo. Qual que é o ciclo? Qual que é o ciclo que cada um quer encerrar? Eu já vou começar o exercício perguntando dessa forma. O ciclo da ferida de alguma decepção, de uma ferida de uma traição, de uma ferida de um grande desafio que talvez você esteja vivendo, que não consiga nem mensurar o tamanho, quer encerrar de repente um ciclo de uma lealdade cega. Qual é a lealdade que você acha que precisa de liberação, que precisa ir para a segunda fase? Acolha isso e diga: eu me permito, a partir de agora, encerrar esse ciclo. Cada um tem um ciclo. Às vezes medos, tá, gente? Tem muitas pessoas que foram tomadas por medos, porque infelizmente se permitiram entrar na onda do coletivo, do medo do coletivo, onde existe toda uma campanha para produzir o medo no coletivo. E essa campanha é mundial, não é uma campanha aqui do Brasil, é uma campanha mundial porque tem interesses por trás disso. E as pessoas que não estão despertas, não expandiram sua consciência, não estão nesse caminho de entender qual é o interesse que existe, qual é o projeto que tem por trás disso. Então essas pessoas se permitiram porque ficam presas na TV e nas mídias tradicionais, pegaram alguma informação aí, foram tocadas pelo medo e não conseguem desapegar do medo. Quando eu falo dos medos do coletivo, eu falo de pessoas que não estão despertas e que inevitavelmente nós nos contagiamos. Tá? E essas pessoas têm uma força, elas exercem um movimento de força no todo. Qual é o ciclo que cada um quer encerrar? Se conecte com esse encerramento de ciclo. É um começo para abrir-se para a energia da gratidão. Tá? Vamos lá então. Quem já conhece os exercícios que eu faço da EFT, é só me acompanhar, se conectar com essa energia que nós vamos entrar agora. Para quem não conhece, nunca viu, não sabe como, de repente assiste, depois na gravação vai lá e faça de novo, se conecte com essa energia e faça de novo, tá? Vamos então começar a respirar com a coluna ereta, com essa conexão, com esse ciclo que cada um quer encerrar. E nós vamos então começar a tocar nesses meridianos. Eu falo uma frase e vocês repetem. Mesmo que eu esteja com uma certa dificuldade de encerrar ciclos e de me abrir para a gratidão, para o aprendizado por trás das lições, ainda assim eu procuro
aceitar essa dificuldade e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu esteja com dificuldades de encerrar ciclos e me abrir para a gratidão e para as lições por trás das experiências que eu vivi, o aprendizado que está pendente dessas lições. Ainda assim, eu me aceito profunda e completamente e aceito me abrir para a possibilidade de enxergar o aprendizado. Solte os braços, continue deixando a respiração solta e vamos começar a tocar no primeiro ponto dos meridianos. Ainda me sinto um pouco presa na dor, na ferida do que aconteceu. Sinto um peso. Ainda estou conectada ao medo. Não consigo enxergar o propósito de algumas experiências que eu vivi, de algumas decepções. De alguns acontecimentos difíceis. Por mais que eu queira soltar tudo isso, ainda fico tentando entender. Às vezes me pego reivindicando, outras vezes me pego me culpando, tentando encontrar um erro no outro, um erro em mim. Não está fácil tirar uma lição. Mas eu estou agora me colocando disponível para encontrar o aprendizado por trás dessas lições. Sempre tem um aprendizado. Toda perda traz um aprendizado. Todo conflito traz uma lição. Toda dor tem um ensinamento. Não sei se chegou o momento de eu enxergar a lição por trás de tudo isso, mas eu estou comunicando ao universo, estou comunicando à divindade, estou comunicando à minha alma, que a partir de agora eu estou disponível. Eu estou disponível para entender as lições por trás dos desafios, por trás das experiências difíceis, daquilo que me bloqueia ao aprendizado e, consequentemente, me bloqueia da gratidão. E se eu não consigo ainda entrar na energia da gratidão, também não consigo ser abundante. Não consigo ser próspera. Então as coisas ficam ainda mais difíceis. Mas agora eu me conecto à força da vida, me conecto ao fluxo da vida, porque eu faço parte do universo. E eu digo sim para tudo que foi. Sim. Eu pertenço.
Eu faço parte. Sou um ser humano em evolução. E me coloco disponível para entender as lições. E depois de entender as lições, poder sentir a gratidão de estar vivendo a experiência e a oportunidade de evoluir como ser humano, de prosperar, de ser abundante em tudo que faço. Então agora eu solto esse medo, esse foco na escassez, a insegurança, a raiva, a tristeza. E assim eu posso seguir na vida, estar na vida, cumprir o meu propósito com leveza. Eu sou paz, eu sou amor, eu sou fluxo. Eu sou o vazio. O vazio de dores. Eu permito me esvaziar dessas dores. E me abro agora a possibilidade de toda vez que algo não aconteceu do jeito que eu gostaria, eu me permiti compreender qual é a lição que está por trás. E assim me conecto à energia da gratidão, da abundância e da paz. Respire fundo, soltem os braços e se observem. Se observem o que estão sentindo, pensando. Às vezes é só ainda uma leveza, uma moleza no corpo. Às vezes ainda não fez muito sentido, o exercício está ainda no processo. A gente toca nos meridianos, esses meridianos são canais de energias. Nem sempre na hora exata que a gente toca, ele traz algum sinal, às vezes é depois. Então, se vocês estiverem nesse momento ainda, nessa vibração, ainda sentindo a energia dessa conexão e quiserem ficar só em silêncio para fazer esse acesso acontecer de corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. Fiquem em silêncio. Mas para quem já pratica a EFT há mais tempo, já tem um pouco mais de habilidade e quiser trazer um feedback aqui, será bem-vindo o feedback só para me dizer, ó, eu fiz, foi importante, fez sentido para mim, tô ainda nessa conexão, tô ainda nessa vibração, tô ainda tentando assimilar o que aconteceu. Vai ser importante, tá? Se não, tá tudo certo, gente. A gente encerra a live por aqui. Tudo certo. Vou deixar cada um de vocês com essa energia, com essa conexão, com essa compreensão. E desde já, gratidão imensa pela presença de cada um que passou por aqui. E não esqueçam que terça-feira que vem
tem outra live com um tema importantíssimo. Salve esse dia. Permissão para prosperar. Esse será o tema da próxima terça-feira, tá? Permissão para prosperar. E daí eu vou falar sobre as lealdades que nos impedem de dar essa permissão para nós mesmas. Tá bom? Um grande abraço, um grande beijo. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Começamos encerrando ciclos. Tá bom? Tchau, tchau.